Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drago B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 31 de março de 2022, a nossa quinta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pro jogo. Quinto amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje. Vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos pelo Chile, primeira divisão. Só que antes vamos estar relembrando os bilhetes que foi disponibilizado e convertido em green da nossa segunda-feira, dia 28 de março e terça-feira, 29 de março. Lembrando que ontem até tentei deixar para vocês aí essa amostra do bilhete da segunda-feira. Até mencionei no vídeo que ia aparecer, mas aconteceu alguns erros lá de posicionamento e não apareceu. Mas hoje vai ser diferente, vai aparecer tanto da segunda quanto da terça-feira na tela do seu vídeo para que vocês possam conferir. Vamos começar primeiro pelo nosso bilhete da segunda-feira, dia 28 de março, que foi uma tripla muito bem elaborada. Foi dois jogos da Argentina, primeira B. O primeiro foi, deixamos vitória do Atlanta com empate, o Atlético Atlanta. O jogo foi 3-1 para o Atlético. Deixamos vitória do São Martín com empate anula. O São Martín venceu o jogo com um placar de 1-0. E pela Colômbia, deixamos vitória do Atlético Nacional com empate anula. O jogo foi 2-1 para o Atlético Nacional. Então, apareceu aí neste momento do seu vídeo. E o nosso segundo foi novamente uma tripla para terça-feira, dia 29 de março. Deixamos aí vitória do Brasil com empate. O jogo foi 4-0 para o Brasil. Vitória da Argentina com empate. O jogo foi 1-1. E deixamos vitória da equipe do Peru, casa para vencer, foi 2-0. Então, 2 dias de sequência de green. Espero que na quarta amanhã estarei disponibilizando mais uma vez uma amostra para vocês, que foi green ou não, espero que seja. Então é isso, vamos continuar pela primeira divisão do Chile, Colo-Colo versus União La Calera, com início às 19 horas. A equipe do Colo-Colo, atualmente na classificação, é o segundo colocado em 7 jogos disputados, com 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 14 gols marcados, 4 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Já a equipe do La Calera é o 11º colocado em 7 jogos disputados, com apenas uma vitória na competição, 4 empates e 2 derrotas. 4 gols marcados, 7 gols sofridos, 7 pontos conquistados, ou seja, enfrenta aí uma das melhores equipes da competição, tem um melhor ataque e a melhor defesa, essa equipe do Colo-Colo. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, em 6 de 7 menos que 5 cartões, em 4 de 5 menos que 11 escanteio para ambas as equipes. O Colo-Colo vem a 6 jogos sem derrotas. Em duelos individuais, a equipe do Colo-Colo vem de 3 vitórias consecutivas. Em 7 dos últimos 9 jogos, saiu menos que 3 gols na partida. Em 7 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 6 saiu mais de 4,5 cartões. E o La Calera é uma equipe que vem a 6 jogos sem derrotas. Em 7 dos últimos 8 saiu menos que 3 gols. Em 8 de 10 saiu menos que 5 cartões. E nos últimos 10 saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos 2 confrontos, 2 empates tecnicamente. E o anterior, 2-1 para a equipe do Colo-Colo. Para essa partida, o Colo-Colo é o favorito, não tenho dúvida. Vamos estar optando pelo mais de 1,5 gol ou um casa com empate nula, probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para a Copa da La Liga Profissional da Argentina, o jogo do Colo de Santa Fé versus Aldo Civi, com início às 21h30. Na classificação, ambas as equipes se encontram aí em outro grupo, sim, grupo B. Quarto colocado, a equipe do Colo, em 7 jogos disputados, com 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 9 gols marcados, 5 gols sofridos, 12 pontos conquistados, em frente à equipe do Aldo Civi, que vem na quinta colocação, em 7 jogos disputados, com 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 8 gols marcados, 7 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes,
Nos últimos 4, a equipe do Colón sofreu gol. Em duelos individuais, o Colón de Santa Fé é uma equipe que vem a 3 jogos sem vitória. Em 7 de 8 saiu menos que 5 cartões. E em 6 de 8 saiu menos que 11 escanteio. O Aldosivi é uma equipe que em 4 dos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a marcar. O último confronto deu Aldosivi. Para essa partida vamos estar optando aí por equipes que se encontram paralelamente iguais na competição. Ambas as equipes marcam e sofrem gol. Então vamos estar optando para essa partida no jogo de mais de 1.5 gol e a probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para a grande final da Copa do Nordeste. O jogo entre Sport Recife versus a equipe do Fortaleza. É um duelo do Gilmar Dalpozo versus o Pablo Voivoda. É um jogo que tem início às 21h35. Nos últimos confrontos entre essas equipes, para ambas as equipes, nos últimos 5 confrontos saiu menos que 3 gols, em 4 de 5 mais que 4.5 cartões. O Fortaleza, em 4 dos últimos 5 confrontos, foi a primeira equipe a marcar gols. Em duelos individuais, ambas as equipes vêm de 5 vitórias consecutivas, mas vale uma ressalva que a equipe do Sport passou nas penalidades, então aquele jogo foi empate. Eu considero que o Sport está aí com 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. Em duelos individuais, o Sport vem a 7 jogos sem saber o que é derrotas, 7 jogos de invencibilidade. Em 4 de 5 saiu mais que 2.5 gol, em 6 de 7 menos que 5 cartões na partida. Já a equipe do Fortaleza FC vem a 15 jogos sem derrotas, 15 jogos de invencibilidade. Em 4 de 5 venceu o primeiro tempo e saiu mais que 4.5 cartões. Em 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar gols. O último confronto deu Fortaleza atuando fora de casa e deu Fortaleza atuando em casa. Mas vale um detalhe bem importante nessa partida, que o Sport, nos confrontos geral, tem um confronto interessante diante do Fortaleza. São 6 jogos disputados em seus domínios, com 5 vitórias consecutivas, e a primeira derrota do Sport para o Fortaleza foi em 2021. Então o Fortaleza nunca tinha vencido o Sport, então é a primeira vitória. O Sport tem um leve favoritismo quando enfrenta o Fortaleza no fator casa, tanto é que nos últimos 5 jogos aí, nos últimos 5 confrontos no geral, não sai mais que um gol na partida. Então, no máximo um gol ou nenhum. Então, um jogo bastante equilibrado tecnicamente. É jogo para under, não tenho dúvida. Mas para essa partida vamos estar optando aí no empate a um intervalo ou casa com empate. E também acredito no jogo para menos de 3 pontos, menos de 3,5 gol, menos de 2.5 gol. Então depois vocês me digam qual foi o resultado dessa partida, que foi green ou não. Então, probabilidade para esta partida será um jogo bastante equilibrado para 1-1 jogo. Continuando, se chegou até esse momento do nosso vídeo, deixa aquele like para estar fortalecendo o canal e, claro, compartilhe ao máximo que você puder para estar ajudando o crescimento do nosso canal. Continuando, vamos para o Campeonato Piauiense, o jogo do Altos versus Fluminense, com início às 18 horas. A equipe do Altos é o segundo colocado em 12 jogos disputados, com 7 vitórias, em 25 pontos conquistados, 23 gols marcados, 8 gols sofridos. Tem a melhor defesa da competição, igualmente com 4 de julho. E a equipe do Fluminense vem na primeira colocação em 12 jogos disputados, com 8 vitórias, 2 empates, 29 gols marcados, 9 gols sofridos, 26 pontos conquistados. Tem o melhor ataque da competição, essa equipe do Fluminense. O Altos, atuando em casa, em 6 jogos vem de 5 vitórias e 1 empate e 1 derrota, 15 gols marcados, 3 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Enfrenta a equipe do Fluminense, que também vem com 16 pontos atuando fora de seus domínios. Primeiro colocado em 6 jogos disputados, com 5 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. 18 gols marcados, 6 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5 saiu mais que 4.5 cartões para ambas as equipes. O Altos vem de 5 vitórias nesses confrontos, foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5.
O Fluminense sofreu gol nos últimos 5 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Altos vem a 3 jogos sem derrotas. Em 7 de 8 saiu menos que 5 cartões. Lembrando que o Fluminense vem a 4 jogos sem derrotas, a 4 jogos sofreu gol, em 6 jogos saiu menos que 3 gols na partida, e nos últimos 3 confrontos só deu quem? Altos deu Altos. Para essa partida não vai ser diferente, acredito que o Altos vai manter a sua coerência diante do Fluminense. Vamos estar optando pelo Altos com empate anula e a probabilidade 1-0 casa. Vamos agora para a Copa da Colômbia, o jogo do Once Caldas versus Deportivo Quindio, com início às 20 horas. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 5 de 6, saiu mais que 2.5 gol. Em 7 de 8, ambos marcam. Nos últimos 10, menos que 5 cartões para ambas as equipes. Em duelos individuais, claro, vamos avaliar mais para frente, mas a equipe do Once Caldas sofreu gol nos últimos 4 confrontos. O Deportivo sofreu também nos últimos 10 confrontos. Agora sim, duelos individuais, ambas as equipes sofreram gol nos últimos 3 jogos. A equipe do Once Caldas vem a 3 jogos sem vitórias. Em 5 de 6, saiu menos que 3 gols na partida. Em 5 de 7, saiu menos que 11 escanteios. Em 8 de 10, saiu mais que 4.5 cartões. O último confronto deu 2-1 para a equipe do Deportes Quídios. Para essa partida, vamos estar optando pelo jogo de mais de 1.5 gol e a probabilidade 2-1 casa. Deportivo Pasto versus a equipe do Independiente Santa Fé, com início às 22 horas. Nos últimos confrontos para ambas as equipes, em 8 dos últimos 10 confrontos saiu menos que 3 gols na partida. Em 6 de 7, mais que 4.5 cartões. Em 5 de 6, menos que 10. Bom, tropa, chegando aqui no nosso primeiro e único bilhete pronto para esta quinta-feira. Vamos estar optando aí em uma dupla muito bem elaborada. A primeira é pela Copa do Nordeste, nosso primeiro jogo. Vamos estar acreditando no empate a um intervalo entre Sport versus Fortaleza. E o outro é pela Copa da Colômbia. Vamos estar acreditando aí no Independente Santa Fé com empate. Então, fora com empate, uma odd de 2.66. Fizemos uma simulação com 100, com retornos potenciais de 266. A princípio, é a nossa dupla green para a tropa Clash Bet. Tomara que seja igualmente a da segunda, a da terça e quem sabe também a da quarta-feira que tenha dado green aí para a tropa. Então é isso, partiu tropa.